Ô, festa boa, hein? Festa linda! Rapaziada, primeiro recados. Não conhece o trabalho? Assista o conteúdo. Se curtir, se inscreva. Se inscreva, deixa o like. Recado número 2. Vou colocar uma animaçãozinha nova do clube de membros. Eu atualizei os membros, tá? Tinha gente que eu tava deixando já fazia um ano que era membro, depois não virou mais membro. Enfim, fiz uma atualização, até que tinha muita gente que virou membro, depois eu não coloquei. Enfim, tá atualizado. Recado número 3. Outro dia teve um rapaz que reclamou que eu falo muito palavrão, que não é pra falar, porque tem muita criança que assiste. Realmente tem muita criança que assiste, mas assim, já responderam por mim lá nos comentários. Falaram assim, ó, quem tem que se tomar cuidado aí é o pai da criança, não quem tá produzindo conteúdo. O conteúdo do cara é esse aí. E quando eu subo o vídeo eu coloco que não é um conteúdo pra crianças, né? Não é desenho animado, não é um conteúdo educacional, não. É análise de futebol pra gente trocar uma ideia. E aqui no meu canal, outro dia também teve um otário aí que comentou que... Eu xingo mesmo, porque quando o cara me xinga, eu xingo mesmo. O cara nem é inscrito no canal, foi a primeira vez que ele comentou, me criticando lá no vídeo que eu fiz da camisa, que não sei o que tem, que não tinha script, que não sei... Oh, vai se ferrar, velho. Procura um canal com você, vai lamber bola de outro, meu irmão. Vai encher o saco do Papa, vai, velho. Aqui é um canal de torcedor, eu não sou jornalista, eu falo errado, eu xingo, falo palavrão, aqui é um canal de torcedor. Tem mais recado pra falar? Vamos lá então. Cara, assim, pra quem não sabe, na Copa Sul-Americana, o líder de cada grupo vai direto para as oitavas de final e o segundo colocado de cada grupo enfrenta um terceiro colocado de cada grupo que desce da Taça Libertadores da América, tá? Então, ou seja, se você enfrenta o Huracan, que junto com o Corinthians ali são os dois favoritos a ficar em primeiro lugar do grupo. Se você enfrenta os caras jogando na Neoquímica Arena, jogando em casa, o que você tem que fazer? Você tem que ganhar dos caras. Você não pode pensar em empate. Pra quê? Pra você almejar ali a primeira colocação e evitar jogar partida extra numa repescagem ou até um vexame maior de ficar em terceiro colocado e sequer passar pra próxima fase da Sul-Americana, né? Então assim, a gente entra sabendo disso. Só que assim, em nenhum momento o Corinthians demonstrou responsabilidade para vencer a partida, sabendo do regulamento, a responsabilidade de vencer a partida. Quantas defesas o goleiro do Huracan fez? Exercício de memória, hein, rapaziada? Encerrou a pergunta. O tempo... Nenhuma. Fez nenhuma. Já vou responder para vocês, tá? O goleiro do Huracan não fez nenhuma defesa. Vamos lá, então. A gente tem que ter uma linha de raciocínio, mas a gente tem que ter um pouco de cuidado, eu acho que é uma palavra legal de se falar aqui, porque o Corinthians acabou de ser campeão paulista, em cima do Palmeiras, o seu maior rival. Então a gente tem que tomar muito cuidado de não fazer aquele vídeo xingando os caras e ignorando totalmente o título paulista, mas a gente também não pode fazer um vídeo usando o título do Campeonato Paulista como desculpa pra essa merda que o Corinthians apresentou hoje. Cada criador de conteúdo, cada jornalista, cada cara que coloca a cara na frente da câmera e dá a sua opinião tem uma linha a seguir, né? Eu já, em vários vídeos aqui, eu desci a mamona, velho. Mano, na força do ódio eu fiquei 12, 15 minutos xingando mesmo. E tem vídeos de derrotas assim que eu fui mais cauteloso, que eu vi que o time foi bem, fiz uma análise assim mais da partida, que o time criou tal, mas não conseguiu sair com a vitória. Porque assim, igual eu gosto de comentar, o placar é só você abrir aí no Google, você vai ver o placar, mas e o jogo? Quem não conseguiu assistir quer ver uma visão da partida. E quem assistiu também quer ver a visão para ver se bate com a sua, tal, assim que é o propósito do canal, é a resenha, né? Então assim, eu tento tomar cuidado
não esquecendo o título paulista, mas assim, não sendo otário de aceitar, por exemplo, o que o Memphis Depay fez hoje. É bizarro o que o Memphis fez hoje. É um tapa na cara da torcida do Corinthians o que o Memphis Depay fez hoje. Sim, quem trabalha com isso, os caras lá do Corinthians, tal, com certeza eles vão pegar a partida, né? O tape da partida e vai selecionar alguns lances. Cara, você pode selecionar aí todos os lances do Depay. Vamos pôr 30 lances. Em 28 ele perdeu a bola. E isso é uma coisa que irritou não só a mim, como eu via vaias da torcida do Corinthians quando o Memphis perdia a bola. E não foi só uma vez, não. Eu ouvi várias, porque, repito, não foi uma, duas, três. Foram várias jogadas que o Memphis perdeu a bola. Principalmente em bolas dominadas, ele tirando o pé da jogada. O senhor Thales Magno também entrou num sono, numa desgraça, numa ressaca, assim. Os caras, eles acham que eles estão comemorando o título paulista. O futebol, galera, ele vira a página muito rápido. Isso é bom, porque quando o cara erra, no jogo seguinte ele tem a chance de se redimir. E apagar não, mas minimizar aquele erro que aconteceu. Só que da mesma forma, aquele time que é campeão numa rodada, na rodada seguinte ele pode jogar, não tudo por água abaixo, mas ele tá ali sujeito a ouvir críticas, que é o que vai acontecer, o que está acontecendo no meu canal, e pode ter certeza que todo o canal corintiano, os caras vão estar batendo na mesma tecla que eu. Na falta de vontade, na falta de criação, na má formação inicial do Corinthians, nas substituições erradas novamente do Ramon Dias, que eu fiz um vídeo na segunda-feira dizendo que eu sou do time Fica Ramon, mas eles têm os seus erros e hoje foi erro novamente. Rodrigo Garro, ele foi para a Espanha tratar o problema no joelho dele, que é sério, ele tem que parar, tem que segurar, tá. Quem que é o substituto ideal do Garro? É o Coronado. Tá, eu sei, o Coronado é aquele cara que divide opiniões da torcida. Eu gosto do Coronado, mas reconheço que tem partidas que ele fica abaixo. E tem gente que odeia o Coronado. Isso aí é ponto de vista, eu não tô aqui para defender o Coronado. Só que numa situação que o Rodrigo Garro não joga, quem tem que jogar? Aí você coloca o cara faltando 10 minutos para acabar o jogo, perdendo o jogo, o time adversário fazendo uma cera desgraçada com todo mundo dentro da área e quer que o cara resolve. Aí vem a galera, não, porque o Coronado não sei o que tem, mas claro, ele não vai resolver em 10 minutos. Ele não é, cara, ele não é o Jadson, ele não é o Rodriguinho, ele não é o Renato Augusto, ele não é, cara, ele não é. Só que assim, em 10 minutos o cara não vai resolver, velho. Você entendeu? Tem que dar minutagem, coloca o cara desde o começo. E por que eu falo isso? Porque o Corinthians não tinha meia. O meia, teoricamente na visão ali, foi o Memphis, mas o Memphis não jogou porra nenhuma, velho. O Yuri Alberto, ele não pegou na bola. E eu não vou criticar o Yuri Alberto. É porque a bola não chega no Yuri Alberto. Cara, você não vê o narrador falar o nome do Yuri Alberto. Você não vê. Porque a bola não chega. Essa bola não chega por quê? Porque o time não tá conseguindo armar. Se o time não tá conseguindo armar, muito por conta do quê? O time tá sem armação, tá sem meia. Sem meio armador, sem o cara criativo. Vocês entenderam a análise? Primeiro tempo, o Corinthians entra com o Martinez e com o Ranieri, 2 volantes de contenção, e o Carride. 3 volantes, o Carride pra mim é volante. 3 volantes e 3 atacantes, que é o Romero, o Yuri e o Memphis. O Memphis tentando vir buscar essa bola, mas perdendo praticamente todas as jogadas. O Carrillo fez um primeiro tempo legal. E aí o que o Ramon faz na mudança de intervalo? Ele tira o Romero e coloca o Giovani, que também entrou mal, igual o Romero tava, só que o Giovani... a minha análise do Giovani é a mesma que eu sempre brinco do Hector, é sempre a mesma. O Giovani, ao mesmo tempo que ele erra, ele acerta. Ele erra uns lances assim bizarros, só que ele cria algumas jogadas, porque ele não tem medo de errar, você entendeu? Ele vai pra cima, ele cria jogada, ele cruza, ele tropeça na bola, ele domina errado, ele é limitado, só que ele tenta. O Romero também é limitado, também tenta, só que o Romero já é um cara de mais idade, com menos velocidade e tal. Então o Giovani, por ter mais físico que o Romero, ele acaba criando algumas jogadas a mais ali. Apesar de ser 80% também, só merda. Mas assim, é um fuzuê, é um barulho diferente.
Só que aí, rapaziada, o Ramon ele tira o Martinez e ele coloca o Giovani lá na ponta no lugar do Romero e ele coloca o Carrillo para jogar flutuando no meio. Tudo bem, o Carrillo ele fez um bom primeiro tempo e ele tem essa qualidade técnica. Só que a saída do Corinthians, a mais interessante durante a primeira etapa, era justamente a saída com o Carrillo e o Mateuzinho dobrando pela direita. Só que o Ramon tira o Carrillo de lá. E o futebol do Carrillo despenca no segundo tempo. O Carrillo e o Ranieri, para mim, foram os dois melhores do primeiro tempo. Só que o Carrillo não consegue produzir no segundo tempo. Por quê? Porque onde ele produz melhor é naquele espaço pela direita e o Ramon tira ele daquele espaço. Ele sai daquele espaço. Então o time fica sem muita criação. Porque o Mateuzinho, aparentemente, ali deu a entender que com o Giovani ele não conseguiu construir tanto igual ele está construindo com o Carrillo. Principalmente porque o Giovani ficou justamente no corredor que o Mateuzinho gosta de fazer a ultrapassagem. Aí é um erro do técnico. Deveria ter começado com o Coronado. Ou viu que não deu certo, o Coronado deveria ter entrado no intervalo. Aí sim o Coronado no meio, armando pro Giovani, pro Yuri e pro Memphis. Ou o Thales, ou o Coronado no lugar do Giovani, armando pro Thales e Yuri Memphis. Enfim, 3 atacantes, o meio armando, o Carrillo, segundo volante saindo com a bola e o Ranieri na contenção. Era pra fazer o simples, o Ramon não fez. Vou mudar minha visão que eu tive? Não, eu continuo fechado com o Ramon. O cara acabou de ganhar o Campeonato Paulista, mas assim, como eu disse, não posso usar o Campeonato Paulista como desculpa pra tudo. O Memphis não jogou nada, o Thales não jogou nada, o Romero não jogou nada, o setor criativo do Corinthians não jogou nada. A bola não chegava e quando chegou, mano, a partida do Memphis e a partida do Thales é coisa assim de filme de terror, cara. O Thales, ele errou tudo. O Memphis ainda deu uma ou outra virada de jogo, deu um chute do meio campo lá que quase foi um gol antológico e tal, mas só. Agora o Thales, ele errou tudo. Ele errou praticamente tudo. E eu sou da opinião, não sei se eu fiz vídeo, se eu não fiz, é um bom assunto para vídeo. O Corinthians renovou o contrato do Thales por mais um mês, por mais um ano, contrato de empréstimo. Cara, não passa pela minha cabeça comprar Thales Magno. Ele é um cara, pô, legal, forma fumaça. Eu gosto do futebol do Thales Magno, eu gosto. Só que 73 milhões, se eu não me engano, é mais ou menos isso. Não vale, cara. Não faça essa loucura. Tá claro, eu gosto do futebol do Thales Magno, eu gosto, eu acho um jogador legal, importante, quebra a linha. Foi mal hoje, foi mal, mas eu gosto. Mas 73 milhões não vale. Não vale, tá? A zaga também para não passar batido, né? Uma mãe, primeiro gol de escanteio, não tinha ninguém nem no primeiro pau, nem no segundo pau, ninguém subiu com o cara meio que sem ângulo, cabeceou, o Donelli, que é bracinho de jacaré, aceitou. E no segundo gol, o Gustavo Henrique, que minutos antes ele tinha cortado uma bola corretamente. O narrador até comenta, e eu também comento aqui, que a bola vem pra área e ele cabeceia pra lateral. E eu falo, pô, experiência, né, mano? Experiência, porque eu jogo atrás também. Então, jamais você corta pro meio da área. Sempre. Você corta até pra linha de fundo. Se não tiver saída, pro miolo da área, você não corta. E o Gustavo Henrique cortou bem pra lateral. Falei, pô, experiência e tal. Pô, 2 minutos depois ele cortou a bola pro meio da área. O que aconteceu? Caiu no peito do cara do Huracan. E esse mesmo cara, esse tal de Sequeira aí, não sei, nem lembro o nome do cara, fez o terceiro gol. O cara meteu 3. É que tava impedido. Por um pezinho tava impedido. Cara, assim, é complicado, cara. Como eu disse, é complicado. A gente não quer, pô, descer a mamona assim também por conta do que aconteceu aí na quinta. Mas assim, domingo ainda foi com o time reserva, né? Daquele, né? Time reserva tal. Mas hoje era o time titular jogando em casa, cara. Pô, aí é foda, né, velho? Agora o próximo confronto é contra o Vasco, Neoquímica Arena de novo. E depois, semana que vem, se eu não me engano, é o América de Cali. Aí, ó, é fora de casa. Um time chato que é o América de Cali. Se eu não me engano, é terça-feira. Aí perde. Num BO, o Huracan ganha, que vai pegar o tal do Racing lá do Uruguai, que é ruim. Aí já ficou 6 pontos pra trás. Vocês já viram esse filme antes? Eu já vi. Cara, que noite pra esquecer. Mais uma noite pra esquecer, cara. Mais uma. Realmente um futebol assim...
Muito fraco e mais que fraco, sem vontade e sem organização. Ali, tirando o Ranieri, o Carrilho do primeiro tempo, é só. O Torres foi uma partida ok. Só. O resto, colocar a mãozinha na consciência e acordar pra vida, né? Porque, rapaz, tá osso, hein? Tá osso.